Uma fonte de poderosos sinais de rádio vindos do espaço distante aprofundou o mistério das explosões rápidas de rádio. Uma análise de dados coletados na fonte de rajada de rádio rápida FRB 121102 em 2019 contou 1.652 flares sendo disparados em um período de apenas 47 dias, estabelecendo um recorde para a maior parte da atividade exibida por uma fonte de rajadas de rádio rápida. As observações fornecem detalhes suficientes para realizar uma pesquisa completa de periodicidade, intervalos de tempo regulares entre explosões semelhantes. Nenhum sinal de periodicidade foi encontrado, e para os pesquisadores, isso apresenta desafios significativos para definir se a fonte seria um objeto compacto giratório, como uma estrela morta altamente magnética ou magnetar. As observações mostram que pode haver mais um mecanismo produzindo essas poderosas explosões de radiação, e que temos um longo caminho a percorrer antes de descobrir tudo. Desde sua descoberta em 2007, rajadas rápidas de rádio deixavam os astrônomos perplexos. Como o próprio nome sugere, eles são rajadas de luz em frequência de rádio que brilham de maneira extremamente rápida, com apenas alguns milissegundos de duração. Dos que podemos rastrear até uma fonte, a maioria tem origens em galáxias de milhões a bilhões de anos-luz de distância, mas eles são incrivelmente poderosos. Dentro desses milissegundos, uma explosão rápida de rádio pode descarregar tanta energia quanto centenas de milhões de estrelas como o Sol. Na maioria das vezes, as fontes de explosão rápida de rádio disparam uma vez, e então tendemos a não detectar mais delas, o que torna impossível de prever e muito mais difíceis de rastrear. E não sabemos o que as causa, embora uma detecção recente bem aqui em nossa galáxia aponte fortemente para um tipo de estrela de nêutrons chamada de magnetar. Muitos sugerem civilizações alienígenas avançadas, mas a distância dessas fontes sugere algo muito, mas muito energético. E eu não acredito que alguma civilização conseguiria chegar num nível de energia tão grande, de produção de energia tão grande. Mas um punhado de fontes de rajadas de rádio rápidas foram detectadas se repetindo, e essas podem ser uma das chaves que ajudam, pelo menos parcialmente, a resolver o mistério. Destes, o primeiro e mais produtivo é o FRB 121102. Sua repetição permitiu aos astrônomos rastreá-lo até uma galáxia anã a 3 bilhões de anos-luz de distância. E é muito estranho. Além de incrivelmente ativo, sua atividade ocorre em um ciclo de 90 dias de atividade e depois 67 dias em silêncio. Durante a fase de comissionamento do telescópio, entre 29 de agosto e 29 de outubro de 2019, ele coletou 1.652 rajadas individuais do objeto imperativo, em um total de 59,5 horas. A taxa de pico foi de 122 rajadas ao longo de uma hora, o nível mais alto de atividade que já vimos em uma fonte de rajadas de rádio rápida. Essa grande quantidade de detecções permitiu fazer uma análise estatística da atividade da fonte. Os pesquisadores descobriram que as explosões podiam ser categorizadas em dois tipos diferentes, com explosões de energia mais alta e mais baixa exibindo propriedades distintas, com as mais fracas de natureza mais aleatória. Os dados também permitiram a busca de periodicidade nas rajadas entre 1 milissegundo e 1000 segundos, dado que os magnetares têm taxas de rotação dentro desse período de tempo. Se as explosões foram causadas por algum mecanismo na superfície de uma estrela, ele deveria ter aparecido periodicamente, tipo como se fosse um farol girando. Nada disso, entretanto, foi encontrado nos dados. Isso significa que os magnetares podem não ser a única fonte de rajadas rápidas de rádio. Os astrônomos já suspeitavam disso. Há uma variação significativa no padrão de rajada, força, duração, repetição e polarização entre as fontes, o que significa que elas podem ser emitidas a partir de diferentes tipos de ambientes. Portanto, além de descobrir o mecanismo exato por trás das explosões de magnetares, os cientistas definitivamente têm muito trabalho para descobrir o resto. Se a fonte for alguma civilização, o tempo dirá, mas eu acho que é bem provável. Bom, agora vamos falar sobre a busca por vida aqui no Sistema Solar. Um dos mundos mais interessantes do Sistema Solar acabou de ficar ainda mais intrigante.
As observações do telescópio espacial Hubble revelaram a presença fina, mas persistente, de vapor de água na lua de Júpiter Europa. Mas por razões desconhecidas, ele só existe acima do hemisfério oposto à direção do seu movimento orbital. A revelação das sondas Voyager de que gelo na superfície de Europa cobre um oceano profundo de água a tornou um alvo principal para a busca de vida. A revelação de 2013 de que essa água quebra de forma intermitente para criar geysers de 100 km de altura aumentou a empolgação dos cientistas. Parte dessa água posteriormente renova o gelo da superfície de Europa, mas parte se transforma em gás, levando a essa detecção de presença de vapor de água feita recentemente pelo Hubble. No entanto, a equipe que fez a detecção observou vapor de água apenas uma vez em 17 observações, sugerindo que essa sua presença teve vida curta. Se pensou que o gás poderia sobreviver apenas por pouco tempo após as erupções. No entanto, a reanálise das observações do Hubble publicadas na Geophysical Research Later revela que o vapor está sempre presente no hemisfério posterior de Europa, pelo menos em níveis que o Hubble pode detectar. Europa, como a maioria das luas, é travada pela maré, demorando tanto para girar quanto para orbitar. Então, uma face está sempre apontada para Júpiter. Uma coisa que acontece também com a nossa Lua. Você já reparou que sempre que você olha para a Lua, ela está sempre com a mesma face voltada para a Terra? É porque ela está travada gravitacionalmente com a Terra. Bom, voltando a falar de Europa, isso significa também que um lado está sempre liderando em sua órbita e o outro sempre atrás. Observações repetidas do Hubble de 1999 a 2015 do lado posterior encontraram água apenas no lado posterior. A descoberta não é totalmente surpreendente. O Dr. Lawrence Roach, do KTH Royal Institute of Technology, recentemente usou a mesma combinação de observações de ultravioleta distante e espectros de arquivo para encontrar uma amostra de vapor de água ao redor de Ganimedes. Ganimedes aí, outra lua de Júpiter. As observações foram feitas em condições diferentes, como quando parte de Europa estava em eclipse e o resto sob a luz do Sol. A observação do vapor de água em Ganimedes do lado posterior de Europa aumenta nossa compreensão da atmosfera das luas geladas. No entanto, a detecção de uma abundância de água estável em Europa é pouco mais surpreendente do que em Ganimedes, porque as temperaturas na superfície de Europa são mais baixas do que as de Ganimedes. As duas luas estão expostas à mesma quantidade de luz solar, mas Ganimedes é muito mais escura e absorve radiação suficiente para ser 35 graus mais quente. A 162 graus negativos é um feito notável para a Europa manter a água gasosa, mesmo que seja equivalente a apenas 1/1000º do que encontramos em um hemisfério terrestre. O estudo confirmou medições anteriores que encontraram 30 a 50 vezes mais oxigênio molecular do que atômico na atmosfera de Europa. O hemisfério posterior de Europa é mais escuro e, portanto, mais quente do que o hemisfério anterior. Mas Roach é cético quanto à diferença ser grande o suficiente para explicar suas observações. No final, eles concluem que a fonte do vapor de água não pode ser identificada de forma inequívoca. Quais as implicações que isso trará para a busca de vida em Europa, ainda não sabemos. Mas significa que o Europa Clipper terá mais uma coisa para estudar quando for lançado em 2024. E se você não quiser perder nada sobre as pesquisas que buscam vida no sistema solar e além dele, já sabe, clique no botão que está aqui abaixo e se inscreva no canal. E outro lugar onde eu falo dessas missões como a Europa Clipper é aqui no meu livro mais recente com a Editora Planeta, o Onde Estaremos em 2200. Eu falo aqui de várias missões futuras que nos levarão para luas de Saturno e de Júpiter e além deles. Para comprar o livro, tem link aqui embaixo na descrição. E se você gosta das camisetas que eu uso aqui, como essa que faz uma homenagem ao Carl Sagan, você pode comprar numa aba permanente que está aqui abaixo, que tem todos os produtos relacionados a esse canal. E sabe qual é um dos maiores mistérios da física? É para onde vai a informação que cai no buraco negro. Tudo tem informação. Minha composição química, meus átomos, tudo. Se eu cair no buraco negro, em teoria, essa informação não poderia sumir, mas o buraco negro some. Esse é o maior paradoxo que existe na física. E para tentar resolver isso, a gente precisaria talvez até de uma nova física para tentar trazer uma luz para essa questão. E eu abordei o paradoxo da informação do buraco negro num vídeo que eu fiz na semana passada, que está bem interessante, e para assistir ele é só clicar nele que está aqui. Beleza, pessoal? Então é isso, eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um grande abraço para vocês e hasta!